Sejam bem-vindos todos ao nosso curso de escatologia, onde nós estaremos falando sobre a tribulação, o anticristo e o islamismo. Compartilhando a tela para que você possa ter acesso ao material. Eu creio que esse material já está aí no Zap da turma. Coloquei ele tanto em PowerPoint como também em PDF. Maximizando, vamos lá. Bem, antes de nós entrarmos aqui, começar a compartilhar os slides, deixa eu falar uma coisa importante para você. Bem, algumas pessoas me perguntam qual a importância de se estudar escatologia, né? Tantas coisas, tantos assuntos, e por que temos que estudar a escatologia? E aí eu sempre digo o seguinte, que encontrar uma resposta satisfatória para essa pergunta, ela é muito vital num tempo tão urgente como os dias em que estamos vivendo, né? Temos vivido uns tempos difíceis, temos vivido tempos trabalhosos, temos vivido tempos de grandes controvérsias. E, ao estudar a escatologia, nós percebemos que nós estamos vivendo o tempo do fim. Não sabemos quando será o tempo do fim. Não sabemos quando esse fim realmente chegará, mas sabemos que estamos vivendo o tempo do fim. Então, encontrar a resposta para essa pergunta, a importância de estudar escatologia, é vital. Bem, embora as respostas teológicas possam ser as mais diversas possíveis para essa pergunta, infelizmente, esse é um dos assuntos mais negligenciados na igreja. Infelizmente, as igrejas de hoje, a grande maioria delas, tem negligenciado no ensinamento acerca do tempo do fim. E quando nós olhamos para páginas da Bíblia, irmãos, principalmente no Novo Testamento, nós vemos que a volta de Cristo, o tema sobre a volta de Cristo, era um tema recorrente na igreja primitiva. Para os irmãos terem uma ideia, a Bíblia ela contém 31.102 capítulos, versículos, na verdade. A Bíblia contém 31.102 versículos. 40% desse conteúdo bíblico é falando sobre o tempo do fim. Então, quando quase metade da Bíblia, quase metade de todo o conteúdo da Bíblia, e aí eu falo de Antigo e Novo Testamento, se propia a falar do tempo do fim. Quando nós damos um zoom maior, né? Quando nós olhamos para o Novo Testamento, os 27 livros que contém o Novo Testamento, de Mateus, Apocalipse, apenas três livros dos 27 livros do Novo Testamento não tem nenhuma falinha sobre a volta de Cristo, que é a carta de Filemão, 2ª e 3ª João. São os únicos 3 livros do Novo Testamento que não tem nenhuma palavra acerca do tempo do fim. Se você dá um zoom maior ainda sobre escatologia, o apóstolo Paulo, que escreveu 2/3 do Novo Testamento, dos 27 livros, ele escreveu 13 cartas. As suas 2 primeiras cartas aos Tessalonicenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, são consideradas o Apocalipse de Paulo, onde ele vai discursar de forma prioritária sobre a volta de Jesus. A primeira carta aos Tessalonicenses, contendo 5 capítulos, em todos os capítulos, no finalzinho de cada capítulo, Paulo vai falar sobre a volta de Jesus. Então, perceba que esse tema era muito recorrente na igreja primitiva. E, infelizmente, nos dias de hoje, esse assunto sobre o tempo do fim é um assunto que tem sido negligenciado nas igrejas. E a grande maioria do corpo de Cristo nem sequer se incomoda em pensar sobre essas questões. E é um assunto sobremodo importante. Quando você entender isso,
você não vai mais deixar de falar sobre a volta de Jesus. Normalmente, quando nós entramos numa igreja, quando nós nos convertemos, né? Aqui é só a introdução. Normalmente, quando nós nos convertemos, nós recebemos uma doutrina pronta. Tá? Então, a igreja tem a sua doutrina, e dependendo da denominação ou grupo cristão que frequentamos, né? Quando nos convertemos, nós carregamos aquela doutrina como se fosse verdade absoluta. E, às vezes, são doutrinas tão fechadas, ou então doutrinas elas são tão unitárias no sentido de ser uma igreja de um ensinamento só, né? Uma igreja que só prega prosperidade, ou uma igreja que só fala sobre cura. Não há uma diversidade de assunto. E aí a gente se converte, pega aquela doutrina e, às vezes, ficamos engessados. E aí esquecemos da importância desse assunto. Aí, normalmente, irmão, recebemos isso. Mas, antes de continuarmos a tentar responder, antes de compartilhar aqui a nossa tela, nós temos que entender mesmo o que é escatologia. E agora, se eu começo a compartilhar o que é escatologia, o que é escatologia? Bem, já que é importante esse assunto, já que esse assunto é importante, dos 31.102 versículos que a Bíblia contém, 40% fala sobre o tempo do fim. Dos 27 livros do Novo Testamento, apenas 3 não falam sobre o tempo do fim, são livros pequenos, de apenas um capítulo, Filemão, 2 e 3 João. O apóstolo Paulo falou muito sobre escatologia. Então, já que é importante, o que é escatologia? A escatologia, ela é a junção, é uma palavra, né, de origem grega. A palavra escatologia é uma palavra de origem grega, e ela é composta por duas palavras gregas. Eschaton, que significa último, eschaton significa último, ou quer dizer último, e logos, né? Então, são duas palavras gregas, escatologia, assim como existem outras palavras, psicologia, né? Psique, alma, mente, logos, estudo. Então, psicologia é estudo da mente. Biologia, bio é vida, logos, estudo. Então, biologia é estudo da vida. Escatologia, então, escatos é último e logos é estudo. Então, quando nós juntamos, né? Quando nós estudamos essa palavra, você tem a seguinte definição: escatologia é a doutrina, é os ensinos, é o discurso das últimas coisas. Por isso ela é importante. Aí você pode perguntar assim, mas professor, o senhor acabou de dizer que o senhor não acredita que a igreja passa pela tribulação. Então, se a igreja não passa pela tribulação, consequentemente, a igreja não verá o anticristo. Então, por que eu devo me preocupar sobre um assunto que eu não vou estar aqui? Bem, essa pergunta ela já foi respondida agora há pouco, porque é um assunto importante. A igreja primitiva ela pregava sobre isso, e uma boa pregação uma pregação correta acerca do que é o tempo do fim, um bom entendimento e uma boa explicação acerca do que era o tempo do fim, vai ajudar, vai propiciar para aqueles que não conhecem Jesus a oportunidade de ser salvo. Então, mesmo que eu não creia que eu vou estar aqui no período chamado Grande Tribulação, se eu pregar de forma correta o que é tudo isso, o que é a Grande Tribulação, o que é o anticristo, quais são as coisas que vão acontecer nesse período, nós, então, vamos estar, com certeza, auxiliando, ajudando e tirando muita gente do inferno. Certo? Então, a palavra escatologia é a junção de duas palavras gregas, escatos, que significa último, e logos, que significa doutrina, ensino
ou tratado. Então, juntando as duas palavras, você tem como, por definição, a doutrina das últimas coisas. Então, a escatologia é aquela ciência que vai estar nos ensinando, nos mostrando quais são as últimas coisas reservadas para o tempo do fim. Então, assim entendemos a importância da escatologia. Assim entendemos, porque ela vai me falar como tudo vai acabar. E ela vai me ajudar a não viver isso. Né? Ela vai me ajudar e ela me ajuda a não viver, e eu entendendo, eu ajudo outros a não viver. Tá certo? Então, o cristão que maneja bem a palavra da verdade, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 2, no versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tenha do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, um cristão que maneja bem a palavra da verdade, ele se torna forte, ele se torna convicto da sua fé diante do bombardeio doutrinário que está por toda parte. Com o advento da internet, queridos, com o advento do YouTube, você tem muitas informações que não são boas, informações que não trazem nenhum tipo de edificação. Eu tenho ouvido falar de pastores que têm ensinado as suas ovelhas a vender as suas casas na cidade e morar no interior, na roça, para que eles possam, eles mesmos, produzir os seus alimentos para se prevenir do dia da tribulação. Eu tenho visto pastores pregar no YouTube ensinando os seus membros a construírem esconderijo para se esconder no período da tribulação. Então, perceba, quando eu não tenho entendimento acerca das coisas, eu não tenho convicção da minha doutrina, da minha fé. Então, é importante isso. Então, desse bombardeio doutrinário que está por toda parte. Tá? Então, logo, um bom estudo sobre escatologia vai me ajudar a entender muita coisa. Tá bom? Então, por isso que é importante você estudar escatologia. Por quê? Porque a escatologia ela vai me ajudar a ter esperança em meio aos problemas. Então, eu estou aqui trazendo para você a importância de estudar isso. A importância, um assunto que, infelizmente, tem sido negligenciado nas igrejas. E muitas pessoas, né, o preterismo, né, preterismo, que é uma filosofia escatológica de que tudo ficou no passado, tem crescido muito. O pós-tribulacionismo, que é uma outra escola teológica, que vamos falar daqui a pouco, que afirma que a igreja passa pela tribulação, também tem crescido. Então, nós temos que aprender a escatologia correta. Para quê? Porque a escatologia correta ela nos ajuda a ter esperança em meio aos problemas. Porque, ao estudar a escatologia de forma correta, nós passamos a entender que todo problema é passageiro. Lembra que o apóstolo Paulo ele fala sobre isso? Ele fala assim que ele sabia que aquela leve, momentânea tribulação que ele estava passando não se comparava ao peso de glória que lhe seria manifestado, né? Então Paulo fala sobre isso, né? Ele fala sobre a leve e momentânea tribulação, né? Ele fala sobre isso, né? Aqui está a que definição de tribulação. Opa, só baixar aqui. Então ele fala sobre isso, né? Ele fala sobre a sua leve e momentânea tribulação. Não se compararia, né? Ele fala sobre isso. Lá, abra aí, 2 de Coríntios, capítulo de número 4, versículo 17. Olha o que Paulo fala, pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável do valor eterno. Isso na King James, na João Ferreira de Almeida, diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Então, quando eu estudo a escatologia correta, eu entendo que todo problema vai passar.
todo problema é passageiro, né? E que em breve nós teremos acesso a uma vida abundante, livre da tribulação da vida. Paulo fala isso. Então, perceba como é importante a escatologia, porque ela me ajuda a ter esperança. Como nós acabamos de ler agora em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Por que é importante estudar a escatologia? Bem, a escatologia vai me ajudar. Deixa eu só admitir uma irmã. A escatologia é importante porque ela vai me ajudar. Ela vai me ajudar além dela me ajudar a ter esperança, além dela me ajudar a ter esperança em meio à tribulação, ela vai me ajudar a ter foco no que é eterno. Quando eu estudo escatologia, a escatologia ela vai me ajudar a ter foco naquilo que é eterno. Por quê? Porque nós passamos a entender que essa vida em nada tem valor. Vamos entender que nada é mais precioso e mais lucrativo quanto ansiar pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Além disso, ao compreendermos sobre a vigilância quanto ao dia do Senhor, nós vamos reverter toda a nossa dedicação na construção de coisas perenes e que farão toda a diferença na vida dos outros. Então, por isso é importante estudar escatologia. Irmã Juliana, entra e sai de novo. A irmã está sem áudio, deve ser aí. Entra e sai de novo, tá bom? Só responder a irmã, que ela está sem áudio. Nós só falamos sobre isso, dessa importância de estudar escatologia, tá? Dessa importância de você estudar escatologia. Além disso tudo que eu já falei como guia de introdução, o estudo da escatologia traz ao ser humano, àquele que estuda de forma correta, uma vida de maior consagração, uma vida de maior dedicação, levando a esse estudante de escatologia, a esse cristão, a tomar atitudes necessárias, atitudes como exemplo, seriedade com as coisas espirituais, né? Seriedade com as coisas espirituais, amém? Seriedade com as coisas espirituais, afastamento de um estilo de vida duvidoso para um crente, ardor missionário e evangelístico. Está vendo que a escatologia provoca tudo isso? Né? Um aumento do amor pelos parentes e amigos não crentes e um profundo respeito com Deus e sua palavra. Então, por isso, é importante estudar a escatologia. Bom, então, o que temos visto até agora é que a escatologia é o estudo das coisas do fim, é importante estudar a escatologia. Infelizmente, algumas igrejas têm negligenciado esse assunto, mas pontuamos aqui a importância de se estudar escatologia. E aí, a escatologia, embora complexa, né, é um assunto complexo. Sim, a escatologia é um assunto complexo, mas todo cristão ele já teve contato com a escatologia. Por quê? Porque a escatologia ela faz parte, poderíamos dizer que a escatologia faz parte das matérias primárias da teologia sistemática. Então, todo discipulado, todo seminário, seja ele de 1 ano, de 2, seja ele de uma faculdade, sempre vai apresentar aquilo que chamamos de bases da teologia sistemática, que são matérias que são quase que imprescindíveis a um novo convertido conhecer, que é sobre a bibliologia, né? Então, todo novo convertido vai ter que estudar sobre a Bíblia, sua construção, sua formação, sua inspiração. Né? Outra matéria base que todo cristão, logo no início da sua caminhada, ele vai ter conhecimento,
isso é logo no discipulado, né? A chamada soterologia, que é a doutrina da salvação. Então, todo cristão, no início da sua fé, vai saber como é que funciona a salvação, que a salvação veio de Deus. Né? Outra matéria base da teologia sistemática, todo cristão tem acesso, logo no início da sua fé, é a cristologia, quando ele vai estudar acerca da pessoa de Deus, né? Ele vai estudar sobre Deus, sobre as coisas que Deus tem, quem é Cristo, né? Como Cristo se encarnou. São matérias que fazem parte. E outra matéria, a doutrina sobre Deus, a própria teologia, né? Vai estudar sobre Deus. A outra matéria, a eclesiologia, a ceia do Senhor e a escatologia. Então, a escatologia é um assunto, embora complexo, nós não estamos aqui negando a complexidade da escatologia, ela é um assunto complexo, porque ela tem várias escolas interpretativas, mas todo cristão, já aqui ou acolá, já teve acesso à escatologia. Então, por isso, o que eu vou começar a falar a partir de agora, com certeza você já ouviu em algum momento da sua caminhada cristã. Com certeza, o que eu vou começar a falar a partir de agora, que tudo que eu falei até agora foi apenas uma pequena introdução, você já ouviu falar aqui ao colar, ou seja, num sermão ou numa escola dominical, você já ouviu falar isso que eu vou falar a partir de agora. Mas a nossa intenção é trazer novidade ao seu coração e produzir em você um ardor e um amor maior, cada vez maior, pela palavra do Senhor, certo? Então, vamos lá. Bem, quando falamos de escatologia, nós podemos dividir a escatologia em dois grandes blocos. Você tem aquilo que chamamos de escatologia geral e aquilo que chamamos de escatologia individual. Então, quando nós falamos de escatologia, que é o estudo das últimas coisas, ou seja, as informações sobre o tempo do fim, nós podemos falar, então, podemos dividir a escatologia, ou para voltar, em dois grandes blocos. Existe a escatologia geral e existe a chamada escatologia individual. Vejamos, então, as duas formas de escatologia. O que seria uma escatologia geral? Bem, uma escatologia individual. A escatologia individual, ela vai me apresentar três disciplinas ou três pontos. A morte física. Né? A morte física é uma escatologia geral, uma escatologia individual, a morte física. Por quê? Porque quando alguém morre fisicamente, ele já passou para o tempo do fim. Ele já passou para o tempo do fim. Então, a morte física, né, seja ou para o sofrimento eterno, ou para o gozo eterno, a pessoa que morre fisicamente, o seu futuro já está definido. Tá? Então, não há mais direito de mudança. Ou ele passa pela morte física para uma salvação, ou ele passa para a morte física para uma condenação. Por isso que nós falamos que é uma escatologia individual. O fim chegou para ele. Chegou o fim. Ou o fim. Chegou o fim de uma era. Chegou o fim da sua história nesse mundo. Então, isso é uma escatologia individual. O segundo assunto da escatologia individual é aquilo que chamamos de deixa eu voltar. Estado intermediário. O que é o estado intermediário? É o hiato, é o período de tempo que acontece entre a morte física e a ressurreição do corpo. Porque quando nós falamos de arrebatamento, quando nós falamos de final do tempo, existem ressurreições, né? Existem ressurreições para a vida eterna com Cristo e existem ressurreições para a condenação eterna no lago de fogo. Então, o estado intermediário dos mortos é esse espaço, esse período que acontece entre a morte física e o arrebatamento ou a ressurreição. Então, quando nós estudamos acerca do pós-vida, da pós-morte, estudamos o local
aonde as pessoas que morreram estão. Umas estão no paraíso, esperando a ressurreição, outras estão no inferno, esperando a ressurreição. Uns esperando para a vida eterna, as que estão no paraíso, e outras esperando para a condenação eterna, as que estão no inferno. O nome dessa espera é estado intermediário, tá? Onde eles estão mortos fisicamente, mas aguardando o período da ressurreição. Ou a ressurreição dos justos para uma vida eterna com Deus, ou uma ressurreição dos ímpios para uma condenação. Então, esse período, esse momento, chama-se estado intermediário. E existe uma terceira disciplina, ainda linkada à escatologia individual, que é a imortalidade da alma. O nome parece meio espírita, né? Imortalidade da alma. Mas o que é a imortalidade da alma, né? O que seria, né? O que seria a imortalidade da alma, né? Então, o que seria isso? Bem, a imortalidade da alma, né? A imortalidade da alma é a ciência, é a filosofia, é a crença da morte, da alma ser eterna, tá? Da morte ser eterna, que a vida após a morte. Então, a imortalidade da alma é a ciência, segundo o relato bíblico, segundo a Bíblia, é que a alma, após a morte, a alma continua viva, ou para ir para o céu, ou para a condenação eterna. Tá? Então, isso é imortalidade da alma, né? A alma, ela é imortal. Os gregos, né, lá da Grécia, anteriores a Sócrates, a Platão, eles também criam que a alma continuava viva após a morte. Então, isso é a imortalidade da alma. Então, nós acreditamos nisso. Nós não somos aniquilistas. Tá? Existe uma teoria do aniquilismo, onde morreu, acabou. Mas não. Há uma continuidade da vida. Então, os gregos, né, como Sócrates, como Platão, né, acreditavam nisso. E a Bíblia diz isso, que após a morte segue-se o juízo. Então, isso que nós falamos é a chamada escatologia individual. Por quê? Porque quem morre agora está aguardando apenas o juízo, está nesse estado intermediário, esperando a ressurreição, ou para a condenação, ou para a absolvição, ou para o gozo eterno, ou para a desgraça eterna, ou para a vitória eterna, ou para a danação eterna, porque a alma é imortal, tá? A alma continua viva após a morte. Então, isso é escatologia individual. A segunda forma de nós falarmos sobre escatologia é aquilo que chamamos de escatologia geral, que são os assuntos concernentes ao tempo do fim. Então, se a escatologia individual fala sobre a morte física, sobre o estado intermediário e sobre a imortalidade da alma, ou seja, se a escatologia individual fala sobre a morte física, quando alguém morre e segue-se o juízo, o estado intermediário, o local onde essa pessoa está esperando a ressurreição, ou para a condenação, ou para a absolvição, porque a alma é imortal. Isso é a escatologia individual. O que seria, então, a escatologia geral? São os assuntos concernentes ao tempo do fim, de forma coletiva. Que seria o arrebatamento da igreja. Né? O arrebatamento da igreja é uma escatologia geral, porque é de forma coletiva. O arrebatamento da igreja. A grande tribulação, que são um período de 7 anos, reservado para este mundo, né? E onde a pessoa do anticristo, né? O homem do pecado, filho da perdição, enfim, vários nomes pelo qual a Bíblia chama ele, vai estar dominando ou trabalhando nesse período chamado de grande tribulação, que são períodos de 7 anos. Outro assunto que a escatologia geral nos apresenta é o anticristo, a pessoa do anticristo, quem ele é, como ele vai agir,
a forma como ele vai usurpar coisas de Deus. Tá? Então, esse assunto é escatologia geral. O milênio, que é o período de 1000 anos, né? 1000 anos, onde o Senhor vai estar reinando, Jesus vai estar reinando na terra, a ressurreição dos mortos, ou para a condenação ou para a absolvição, e os juízos. Juízos, sim, os juízos, sim, no plural, porque nós temos uma série de juízos, né? Você tem, no Apocalipse, você tem 3 séries de juízos de 7. São 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. São juízos de Deus no período da grande tribulação. Então, isso é uma escatologia geral. É claro que nós não iremos falar de tudo, né? Nós não tem como falarmos de todos os assuntos de uma escatologia geral, mas vamos pincelar, sim, vamos falar um pouco sobre o nosso assunto específico, grande tribulação e anticristo. Mas nós vamos falar um pouco também de milênio, falarmos um pouco também de ressurreição dos mortos, tá bom? Para que você tenha aí, pelo menos, informações importantes para que você possa continuar os seus estudos. Eu sempre digo isso, irmãos, que as nossas aulas, elas não são o suprassumo do assunto. As nossas aulas, nossos encontros, são apenas chaves que nós entregamos para vocês, para que, através dessas chaves, você possa construir o seu entendimento acerca do assunto. No nosso caso aqui, escatologia. A nossa intenção, enquanto professor, enquanto ensinador, é te dar chaves. Por isso que nós não vamos esgotar todos os assuntos, porque nós vamos te entregar chaves para que você possa abrir portas de conhecimento acerca do anticristo. Por isso que nós vamos indicar livros para que você compre, vamos indicar sites, bons sites para que você assista. Por quê? Porque são chaves que nós vamos te entregar para que você, que se interessa por esse assunto, possa beber de boa fonte. O apóstolo Paulo diz que nós não podemos ser mais como meninos inconstantes, levados a qualquer vento de doutrina, né? Nós não podemos ser criança. Por quê? Porque criança, tudo que vê, põe a boca. Não é isso? Criança, tudo que vê, leva para a boca. Nós não podemos ser assim. Nós não podemos ser levados por qualquer tipo de doutrina. Então, nós aqui do ITEB, que é o nosso Instituto Teológico Berianos, que está por trás, dentro dessa nossa... É ele que está realizando essa palestra, né? E é ele que vai certificar os irmãos, vai dar um bonito diploma sobre esse seminário para cada um dos irmãos. É por isso que nós aqui do ITEB nos preocupamos em trazer uma teologia ortodoxa para que você possa entender. E aí nós te damos chaves, entregamos chaves para que você abra a porta de conhecimento, tá bom? Então nós iremos dar uma pincelada sobre isso. Bem, quando falamos do tempo do fim, falamos do tempo do fim, nós temos algumas interpretações quanto ao tempo do cumprimento da profecia. O que significa isso, professor? Existem escolas escatológicas que estudam e interpretam de forma diferenciada quando que essas coisas irão acontecer. Arrebatamento, tribulação, volta de Jesus, milênio, aparição do anticristo. Então, existem 4 escolas interpretativas quanto ao cumprimento dessas coisas. Que coisas, professor? Tempo do fim. Então, você tem 4 escolas interpretativas. Eu já falei aqui que eu defendo. Eu defendo uma escola futurista, acreditando que a grande parte dos textos acerca do tempo do fim ainda hão de se cumprir. Mas existem outras escolas que interpretam de forma diferenciada. São 4. São elas: o preterismo, historicismo, futurismo e idealismo. São escolas interpretativas
acerca do tempo do fim, ou seja, quando que essas coisas vão acontecer? Quando que vai acontecer o arrebatamento? Quando é que vai acontecer a grande tribulação? Quando que vai acontecer a segunda volta de Jesus? Quando é que vai acontecer a aparição do anticristo? Quando é que vai ter o milênio na Terra? Então, chamamos disso escolas interpretativas quanto ao cumprimento da profecia. Certo? Por quê? Porque Jesus e os apóstolos falaram sobre o tempo do fim. Jesus e os apóstolos falaram acerca do tempo do fim. Então, vários teólogos se reuniram e continuam se reunindo para estudar quanto ou quando isso vai acontecer. Então, para isso, você tem 4 escolas. A primeira é o preterismo. Bem, como o nome já diz, pretérito, a escola preterista, é a visão que vai tratar o Apocalipse como uma imagem simbólica de conflitos da igreja primitiva que já se cumpriram, como já diz o nome, preterista. Pretérito, lembra da escola? Pretérito tem a ver com passado, né? Então, essa visão, a visão preterista, ela nega a qualidade de previsão do futuro de grande parte do livro do Apocalipse. A visão preterista acredita, então, que a grande parte do Apocalipse, quando ele fala sobre os eventos acerca do tempo do fim, aquilo ali, na visão preterista, já aconteceu. Tá? Então, em diferentes níveis, essa visão, a visão preterista, nós estamos falando sobre a interpretação acerca do tempo do fim. Então, essa visão, a preterista, ela vai combinar a interpretação alegórica e a interpretação simbólica com o conceito de que o Apocalipse não lida com eventos futuros específicos. Então, para a escola preterista, o Apocalipse ele não trabalha com eventos futuros, mas sim apenas uma imagem simbólica do que já aconteceu. Uma imagem alegórica do que já aconteceu. Por quê? Porque o movimento preterista, a escola preterista, ela ensina de forma essencial que todas as profecias do Novo Testamento que trata acerca do tempo do fim se cumpriram em 70 depois de Cristo, quando os romanos, sob a supervisão do imperador, do general Tito, invadem Jerusalém e destroem Jerusalém e Israel. Isso se encontra, eles usam Mateus 24. Por favor, abra sua Bíblia aí em Mateus 24. Então, a visão preterista, eles interpretam Mateus 24 como sendo a parte futura do Apocalipse. Bem, em Mateus 24, versículo 1, os discípulos estão saindo do templo com Jesus. Mateus 24, versículo 1. Os discípulos estão saindo do templo com Jesus e eles olham para Jesus e mostram para Jesus a situosidade do templo. O templo estava sendo reconstruído ali por Herodes, né? Um templo que tinha sido destruído no período lá da Babilônia e depois, pós-cativeiro, reconstruído por Zorobabel, e Herodes, na tentativa de agradar os judeus, ele está fazendo umas reformas no templo. E o templo, a maior expressão da religião judaica no tempo de Jesus, também era a maior ação ou turística daquele lugar, da manha sua beleza. Então, os discípulos estão saindo de Jesus e falam sobre o templo. Escute aí, capítulo 24, versículo 1 de Mateus. Então, Jesus saiu do templo e, ao caminhar seus discípulos, chegaram perto dele para lhes mostrar a construção do templo. Então, Jesus sai do templo, os discípulos estão com ele, de repente, os discípulos param e mostram para Jesus a construção do templo. Ele, Jesus, entretanto, lhes observou.
Estás vendo todas essas coisas? Fala a palavra de Jesus. Com toda certeza eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois que serão todas derribadas. Essa profecia que Jesus está trazendo aqui, acerca do templo, se cumpriu, sim, no ano 70. Só que essa profecia ela não tem nada a ver com os eventos descritos no Apocalipse, principalmente a partir do capítulo de número 4. Tá? Apocalipse, a partir do capítulo 4, ele fala, sim, de assuntos especificamente futuros. Até porque os preteristas, eles não conseguem entender que o livro de Apocalipse foi escrito entre 95 a 98 depois de Cristo, ou seja, Jerusalém já havia sido destruída, e essa profecia aqui do capítulo 24, verso 1 e 2, já tinha se cumprido. Mas o capítulo 24 de Jesus, de Mateus, que é o chamado sermão escatológico de Jesus, ele continua falando acerca das coisas do tempo do fim. Por quê? Porque quando você vai para o versículo 3, do mesmo capítulo 24 de Apocalipse, de Mateus, os discípulos estão em outro lugar. Eles não estão mais no templo. Eles estão agora no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras ficava a cerca de 90 metros, 90 ali, ficava perto do templo. Tá? Não era muito longe do templo. E aqui no Monte das Oliveiras, os discípulos vão fazer outra pergunta para Jesus. Aí sim, essas aqui têm a ver com o tempo do fim. Os preteristas fazem uma miscelânea, eles fazem uma confusão, eles não conseguem entender que Mateus 24, 1 e 2 fala de um tempo, Mateus 24, a partir do 3, fala de um outro tempo. Tá bom? Então, o capítulo 24 de Mateus 1 e 2, sim, se cumpriu no ano 70. Até porque, quando você começa a ler todo o capítulo 24, Jesus fala que o sol vai escurecer, que a lua não vai dar mais sua luz. Isso não aconteceu no ano 70. Então, significa dizer que o que Jesus vai falar a partir do versículo 3, depois você lê em casa, aliás, você já está em casa, né? Depois você lê aí, o que Jesus vai dizer a partir do versículo 3 de Mateus 24, são, sim, profecias concernentes ao tempo do fim. Mas a visão preterista insiste em dizer que todos os eventos já aconteceu, que nós estamos apenas esperando o retorno de Jesus. Então, dentro da visão preterista, nós já estamos na tribulação, nós estamos vivendo um período de dores, e Jesus vai voltar daqui a pouquinho. Tá bom? Essa é a primeira escola da tentativa de interpretar sobre o cumprimento do tempo do fim. Você tem uma segunda escola, que é a escola historicista, ou historicismo. Bem, qual é o postulado dessa visão? Bem, o historicismo é a escola que vai defender a ideia de que a maior parte da era presente equivale ao período da tribulação. Então, segundo o historicismo, a maior parte da era presente desse tempo que nós estamos vivendo faz parte, corresponde, equivale ao período da tribulação. Em outras palavras, a maior parte das escrituras dentro da visão historicista, das escrituras proféticas acerca do tempo do fim, já teria se cumprido em nossos dias. Então, o historicismo vai dizer que a grande maioria das profecias concernente acerca do tempo do fim já estão se cumprindo nos nossos dias. E que nós já estaríamos vivendo o que a Bíblia chama de grande tribulação. Por quê? Porque os historicistas afirmam que a tribulação teria começado durante aos acontecimentos ligados à cristianização do Império Romano, lá na época de Constantino. Então, segundo o historicismo, quando o cristianismo começa a se expandir no período de Constantino, eu falo de 325 depois de Cristo, né?
que é o período em que Constantino, imperador, vai se converter ao cristianismo. Então, segundo a escola historicista, ali começou a grande tribulação. Então, os preteristas, os historicistas e os idealistas, que é uma terceira escola, eles vão compartilhar da ideia de que houve algum cumprimento do sermão profético que nós acabamos de ler, de Mateus 24, lá no ano 70, e que também seguem a linha da interpretação alegórica das Escrituras. Então, segundo a escola preterista e a escola historicista, quando o Apocalipse fala de besta, fala sobre chifre, fala sobre grande tribulação, ele está usando palavras alegóricas e simbolismo, mas a grande parte disso, segundo eles, já aconteceu no ano 70, quando Israel foi invadido por Roma. Tá bom? Então, nós estamos falando sobre escolas interpretativas acerca do tempo do fim. Você tem uma terceira escola, que é a escola futurista, que é a escola que eu defendo, tá? Que é a escola que embasa nosso estudo aqui. Então, nosso estudo ele está sendo postulado em cima da escola futurista. A escola futurista entende grande parte da porção dos eventos proféticos se cumprirão no futuro, no período da grande tribulação, na segunda vinda de Cristo e no milênio. Tá? Então, a escola futurista é a escola que defende, que entende que grande porção dos eventos proféticos concernente ao tempo do fim se cumprirão no futuro, no período da grande tribulação, na segunda vinda de Cristo e no milênio. E é justamente nessa ordem, tá? Grande tribulação, segunda vinda de Cristo e no milênio. Aí você pode falar, mas professor, da forma que o senhor organizou aí, dá a entender que a igreja passou pela tribulação. O que eu estou dizendo, grande tribulação, segunda vinda de Cristo e milênio. Então, a segunda vinda de Cristo aí no seu slide está depois da tribulação. Sim. Por quê? Porque dentro da escola futurista há uma diferença entre arrebatamento da igreja e segunda vinda de Cristo. Tá bom? Então, por isso que nós dispomos os slides dessa forma. Não está errado, não. Porque dentro da visão futurista há uma diferença entre arrebatamento da igreja e volta de Jesus. Então, o arrebatamento da igreja acontece antes da tribulação. O arrebatamento da igreja é o momento em que Cristo vem até os ares e a igreja encontra com ele. É o que se encontra, abra aí, por favor, em segunda carta de Paulo, primeira carta de Paulo, né? De Tessalonicenses, primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Primeira Tessalonicenses, melhor, segunda, Antônio Timóteo, peraí, só abrir aqui, Antônio Timóteo, Tessalonicenses, primeira Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Então, na escola futurista, há uma diferença entre arrebatamento da igreja e segunda vinda de Cristo. O arrebatamento acontece antes da tribulação. Por quê? Primeira, como Paulo diz, que o arrebatamento é quando Cristo vem até as nuvens e a igreja encontra com ele na glória. E isso é arrebatamento. E aí vem tribulação, aí pós-tribulação, segunda vinda de Cristo, quando Cristo volta para a terra com a igreja que ele arrebatou 7 anos antes. Então, não está errado não, tá? Então, a visão futurista entende desse jeito. Abra sua Bíblia aí, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 16. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com Cristo. Então, na visão futurista, onde grande porção dos eventos proféticos
se cumprirão no futuro, no período da tribulação, segundo a vinda de Cristo no milênio, é porque nós acreditamos que arrebatamento um evento e a volta de Cristo um outro evento. Então, o arrebatamento da igreja acontece antes da tribulação. Tá bom? Então, essa é a visão futurista, visão que eu defendo. Mas se houver alguém entre nós que defenda uma outra visão, não tem problema, tá bom? É apenas para os irmãos entenderem qual é a visão que nós estamos defendendo. Bem, e a última escola interpretativa concernente ao cumprimento da profecia, ou seja, quando essas coisas vão acontecer, é a escola idealista ou idealismo. Bem, o idealismo defende que as profecias não tratam sobre qualquer realidade literal. Então, segundo os idealistas, essa escola interpretativa quanto ao cumprimento do tempo do fim, das profecias concernentes ao tempo do fim, o idealismo defende que as profecias não tratam de nada literal. Nada literal, não é literal que está lá. Mas sim que não há um tempo certo para qualquer tipo de cumprimento profético. Esse posicionamento idealista afirma que as ideias que aparecem nos textos proféticos, como esse que eu acabei de ler, de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, tratam apenas sobre verdades eternas que podem ser aplicadas de forma genérica e atemporal. Então, segundo eles, quando se fala de arrebatamento, tribulação, milênio, tudo isso não é literal. É apenas uma forma de passar uma verdade que não tem um tempo certo de acontecer. Que nem sempre, talvez nem aconteça, mas é apenas uma verdade. Tá bom? Então, são escolas interpretativas acerca do tempo do fim. São escolas interpretativas acerca do tempo do fim. Você pode perguntar, professor, por que o senhor não vai direto ao ponto? Né? Por que o senhor não fala direto aí da tribulação, do anticristo? Porque você precisa, irmãos, entender essas coisas. Você precisa entender. Por quê? Porque Pedro ele vai dizer que nós temos que estar pronto para responder à razão da nossa fé. Pedro, abra sua Bíblia aí, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo de número 15. Eu preciso entender todas essas nuances, porque Pedro vai dizer que eu preciso estar pronto quando alguém me perguntar por que você crê assim. Então, eu não posso crer assim se eu não tiver outras escolas para fazer uma comparação com aquilo que eu creio. Abra sua Bíblia. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 15. Abra sua Bíblia, por favor. 1 de Pedro, tem que ter Bíblia, irmão. Tá bom? Abra sua Bíblia aí. 1 de Pedro, capítulo 3, ou ligue a sua Bíblia. Eu sou de um tempo que só abria a Bíblia, né? Mas hoje, com o avanço da tecnologia, você pode ligar a sua Bíblia. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Diz assim, antes, reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Então, você pode perguntar, professor, vai direto ao assunto, mas eu não posso ir direto ao assunto sem antes passar por essas informações, porque essas informações que eu estou te trazendo, elas vão te trazer um arcabouço para que você, uma apologia, uma defesa apologética, para quando alguém lhe perguntar por que é que você crê assim, você então responder, eu creio assim por causa disso, disso, disso e disso. Tá bom? Então, por isso que nós estamos, não é nenhum tipo de... nós estamos fazendo volta, mas estamos trazendo informações que são importantíssimas na construção do seu pensamento escatológico. Outra pergunta que me fazem, antes de nós passarmos para outro slide, é assim, professor, eu preciso de ter uma teologia definida? Porque eu não vou ser só crente? Eu vou ser só crente, eu vou crer só na Bíblia. Não, irmão. Crer na Bíblia é obrigação de todo crente. Todo crente precisa crer que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Mas é importante que você tenha uma teologia que te defina. É importante que você decida qual postulado que você vai se erguer
justamente para essa questão de Pedro aqui, para que você possa ter argumentos conclusivos para debater, no sentido de não de discutir, mas debater no sentido de conversar, quando alguém lhe perguntar por que você crê assim. Não, aquela resposta que até algum tempo atrás era cabível, eu creio assim porque creio assim. Hoje não. Hoje nós vivemos um período onde a inquisição, né, o perguntar faz parte. E nós temos que ser convincentes, tá bom? Então, por isso que nós estamos te apresentando, antes de nós entrarmos propriamente no assunto, todas essas informações que serão importantes para a sua vida. Seguindo, bem, falamos sobre as interpretações acerca do cumprimento, quando que isso vai acontecer. Então, os preteristas dizem que já aconteceu, os historicistas dizem que está acontecendo, os idealistas dizem que não, isso não é literal, isso é apenas uma comunicação da verdade. Os futuristas acreditam que grande parte da porção dos eventos escatológicos ainda vão acontecer no período que conhecemos como Grande Tribulação, Segunda Volta de Cristo e Milênio. Tá? E agora, vamos falar sobre interpretações quanto ao milênio e à volta de Cristo. Por quê? Porque é importante você entender que a escatologia geral, ela nos apresenta dois eventos importantes. Não que os outros não sejam, mas dois eventos importantes que estão estritamente ligados a Jesus e a sua igreja. E a sua volta. A Jesus, sua igreja e a sua volta. A grande tribulação, né? Porque está ligado ao arrebatamento da igreja, e o milênio, que está ligado à segunda volta de Jesus. Então, nós sabermos interpretações acerca disso é importante. Sabermos se Cristo voltará antes do milênio, depois do milênio. E aí você tem três escolas interpretativas quanto ao milênio, que é outro assunto muito polêmico dentro da escatologia geral, o milênio. Né? O milênio, o milênio, ele é apresentado a nós por João, lá no Apocalipse capítulo 20, aonde por 6 vezes João vai falar sobre o milênio. Né? Então você tem algumas escolas interpretativas acerca do milênio. Porque o milênio está estritamente ligado à segunda volta de Jesus. Então, duas informações que você precisa ter bem concretas em você. É quanto ao arrebatamento, porque está ligado à tribulação, e ao milênio, que está ligado à segunda vinda. Tá? Então, se posicionar sobre isso é importante. Se posicionar a respeito da volta, do arrebatamento, se você é preterista, se você é historicista, se você é futurista, ou se você será idealista, porque vai estar ligado à volta de Cristo, ao arrebatamento, e quanto à volta de Cristo, se você vai ser um desses aqui. Vamos lá, então, as escolas interpretativas. Quais são as escolas interpretativas? Para que você possa, então, entender quanto ao milênio. Bem, você tem os pós-milenistas, você tem os amilenistas, você tem os pré-milenistas. Essas são as 3 escolas. 3 escolas concernentes ao milênio. Nós, além de sermos futuristas, somos pré-milenistas. Acreditamos que os grandes partes dos eventos escatológicos acerca do tempo do fim ainda vão acontecer no futuro. E somos pré-milenistas porque cremos que a volta de Jesus acontece antes do milênio. Vamos ver a filosofia de cada um desse ponto? Vamos lá, daqui a pouquinho eu abro para perguntas e respostas. Anote aí, por favor, as suas dúvidas, tá? Vamos lá. Vamos ver, então, primeiro, a visão pós-milenista. Como é que os pós-milenistas interpretam o milênio e, consequentemente, a segunda vinda de Jesus? Bem, para os pós-milenistas, o pós-milenismo é a crença de que a segunda volta de Jesus, ou seja, o retorno de Cristo, vai acontecer depois de um período de tempo, mas não necessariamente 1000 anos literais. Então, os pós-milenistas acreditam, sim, que a volta de Jesus vai acontecer depois de um período de um tempo, mas não necessariamente 1000 anos.
como diz lá em Apocalipse capítulo 20. E aí, aqueles que defendem essa opinião, eles não interpretam de forma literais ou literal as profecias ainda não cumpridas. Eles acreditam, então, que Apocalipse capítulo 20, do versículo 4 ao versículo 6, onde por 6 vezes aparece a palavra milênio, vamos ler isso? Abra sua Bíblia aí. Apocalipse capítulo 20, verso 4 a 6, que é o capítulo onde João nos apresenta o milênio. Olha o que João diz. Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 4. Olhei e vi alguns tronos, e foi entregue o poder de julgar aos que neles se assentaram. E vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Os que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem nas suas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Entretanto, os demais mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é, pois, a primeira ressurreição. Bem-aventurados e santos os que tomam parte da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles pelo período de 1000 anos. Escute. Deixa eu falar uma regrinha hermenêutica. A hermenêutica diz que a primeira interpretação que eu tenho que ser do texto é literal. Eu só parto para uma outra interpretação não literal quando não for cabível aplicar a literalidade do texto. Exemplo, existem textos que dizem assim, Jesus fala assim, eu sou a porta. Não tem como aplicar uma literalidade nesse texto, porque Jesus não é literalmente uma porta. Então, logo, ele está usando de uma palavra, de uma linguagem figurada, simbólica. Mas eu preciso ser literal até onde o texto me permite. E aonde que o texto não me permite ser literal aqui, em Apocalipse 20, concernente aos 1000 anos? Por que é que eu não posso aplicar a literalidade desse texto aqui, se o texto fala 1000 anos? E ele fala por 6 vezes isso. 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos, por 6 vezes. Né? Então, a hermenêutica vai dizer que todo leitor, primeiramente, ele precisa interpretar o seu texto literalmente. Ele só muda a literalidade quando não mais permitir usar a literalidade. Né? Então, quando fala que Jesus é a porta, não tem como usar a literalidade. Mas aqui no texto, por 6 vezes, João fala sobre 1000 anos. Então, por que não usar literal? Mas aqui os pós-milenistas dizem que não. E eles não podem, esses 1000 anos não devem ser interpretados literalmente. E que esses 1000 anos simplesmente significa um longo período de tempo. É lógico que existe. 1000 anos é tempo pra caramba. 1000 anos é um longo período de tempo. Né? Mas, usando a regra hermenêutica, é literal. Tá? Além disso, o prefixo pós, em pós-milenismo, denota, segundo eles, que Cristo vai retornar pela segunda vez à Terra depois que os cristãos, não o próprio Cristo, estabelecerem o reino de Deus na Terra. Então, segundo a visão pós-milenista, eu não posso interpretar o milênio literalmente, porque apenas significa um período muito longo e que o retorno de Cristo e o reino de Cristo não será estabelecido na Terra pelo Cristo, como diz aqui em Apocalipse 20. Porque Apocalipse 20 diz que o reino de Cristo será estabelecido na Terra pelo próprio Cristo. Mas na visão pós-milenista, esse estabelecer do reino será feita pela igreja. E assim, então, Cristo retornará à Terra em grande glória. Tá bom? Essa é a visão pós-milenista. É uma visão pós-milenista, aonde não creem no milênio literal. Uma segunda visão, para nós pararmos aqui um pouquinho, para pergunta e resposta, é o amilenismo, a de negação. Tá?
de negação. É o mesmo que dizer não milênio. Bem, o amilenismo, ele vê Apocalipse 20 como uma descrição do reino de Cristo com os santos ao longo de todo o presente século. Alguns amilenistas enfatizam o reino de Cristo com os santos nos céus. Então, alguns amilenistas vão dizer que esse milênio só existe espiritualmente. E aqueles que morreram em Cristo e estão agora no céu, eles sim estão gozando o milênio. Porque eles negam o milênio literal na Terra. Tá? Enquanto a igreja militante aqui na Terra, não verá esse milênio. Bem, os amilenistas, eles tendem a argumentar que o crescimento do reino de Cristo possui poucas, se é que possui alguma manifestação visível. O foco do amilenismo está mais no sofrimento, pelo qual Cristo indicou que a igreja passaria. De acordo com o amilenismo, o presente século milenar, que é caracterizado pelo sofrimento, será seguido pela segunda vinda de Cristo, a ressurreição geral, e o último julgamento e os novos céus e nova terra. Então, na visão milenista, não existe o milênio literal. Tá? Na primeira visão, o milênio não é um tempo literal. Na segunda visão, não existe esse milênio. Esse milênio, então, ele é apenas um milênio que não tem nenhum tipo de verdade. Não existe. Somente os santos no céu estão vivendo esse milênio. E nós temos a terceira e última visão. Visão aqui. Faltou uma visão, que era o pré-milenismo, tá? Faltou o pré-milenismo aqui. Faltou o pré-milenismo. Então, mas eu vou falar o pré-milenismo. Então, o pré-milenismo não está no slide, foi comido. Mas eu explico. Bem, o pré-milenismo é a visão que acredita, sim, que haverá um milênio literal na Terra. Esse milênio será iniciado logo ao final da Grande Tribulação. Tá? Ao final da Grande Tribulação, Cristo retorna à Terra com a igreja que subiu 7 anos antes e, sim, instaura o seu milênio na Terra por 1000 anos, literalmente. Então, essa é a visão pré-milenista. O pré-milenismo, então, acredita que Cristo volta antes do milênio. Então, como funciona a visão pré-milenista? Arrebatamento da igreja, grande tribulação, 7 anos, finalzinho da grande tribulação, Cristo volta novamente, agora com a igreja, aprisiona Satanás por 1000 anos, lança o anticristo no lago de fogo e começa a reinar por 1000 anos literal. Essa é a visão pré-milenista. Tá? Não foi o slide da visão pré-milenista aqui, mas na aula que vem eu mando um slide falando sobre a visão pré-milenista. Mas essa é a visão pré-milenista. Então, a visão pré-milenista, ela acredita que a segunda vinda de Cristo acontece antes do milênio, porque dentro da visão pré-milenista, arrebatamento da igreja e volta de Cristo são dois assuntos, dois eventos diferenciados. Tá bom? Então, na visão pré-milenista, acontece assim: arrebatamento da igreja, Cristo vem, a igreja é arrebatada, começa a grande tribulação, 7 anos, final da grande tribulação, Cristo agora volta novamente pela segunda vez, com a igreja que subiu, aprisiona Satanás por 1000 anos, lança o anticristo no lago de fogo e reina com a sua igreja 1000 anos, literal, na Terra. Essa é a visão amilenista, ou melhor, a visão pré-milenista, tá bom? E Cristo, então, volta e reina 1000 anos na Terra, por 1000 anos, literalmente. Seguindo agora, indo a nossa aula. Daqui a pouquinho ele responde, tá, irmão Valmira? Sobre o capítulo 11 do profeta Isaías. Daqui a pouquinho eu leio e lhe respondo, tá? Daqui a pouquinho. Bem, vamos agora falar um pouco sobre interpretações quanto ao momento do arrebatamento. Então, nós falamos primeiro sobre interpretações quanto ao cumprimento da profecia, quando é que essas coisas vão acontecer.
Vimos que existe o preterismo, que diz que já aconteceu. Vimos o historicismo, que diz que está acontecendo. Vimos o futurismo, que diz que isso ainda vai acontecer no período que chamaram Grande Tribulação, Segunda Volta e Milênio. Vimos o idealismo, que diz que tudo isso não passa de uma grande figura alegórica. Vimos agora a interpretação acerca da segunda vinda de Cristo e o milênio. Vimos o pós-milenismo, que diz que o milênio não é literal, é apenas simbólico. Vimos o amilenismo, que diz que não existe milênio, apenas os que estão no céu é que gostam do milênio. E falei, porque não mostrei, do pré-milenismo, que diz que não, que a segunda vinda de Cristo acontece antes do milênio. Então, tem o arrebatamento, tem a grande tribulação, depois da tribulação, vem Cristo e estabelece o milênio aqui na Terra. Agora eu vou falar sobre o arrebatamento. Interpretações quanto ao momento do arrebatamento. Quando se dará o arrebatamento da igreja? Então, perceba, são essas informações que se caracterizam na complexidade da escatologia. Porque a escatologia é uma daquelas ciências que não nos apresenta uma fórmula pronta. Então, é necessário que você faça um trabalho exegético e hermenêutico para que você chegue a uma conclusão. Por isso que ela é complexa. Ela não é como outras matérias da teologia sistemática, que são fatos, que são informações concretas, que não tem como conjecturar outra coisa, a não ser isso que está sendo falado. Tá certo? Então, por isso que mas isso que nós estamos pontuando aqui, irmão, embora seja complexo, não é aterrorizante, tá? Não é algo que está longe do nosso cognitivo. É tão longo que eu não posso alcançar. Não, são interpretações que você, fazendo um bom trabalho de exégese e tendo uma boa escola, você chega à conclusão de qual interpretação está mais próxima do texto sagrado. Vamos ver, então, agora algumas interpretações concernente ao arrebatamento, ao momento do arrebatamento da igreja. Vamos lá. Já daqui a pouquinho abro a pergunta e resposta. Então, você tem arrebatamento parcial, você tem arrebatamento pré-ira, você tem aqueles que defendem o arrebatamento pós-tribulacional, você tem aqueles que defendem o arrebatamento meso-tribulacional e você tem aqueles que defendem um arrebatamento pré-tribulacional. Talvez dessas 5 interpretações, talvez a que não tenhamos muita intimidade seria a pré-ira, porque é uma forma, é uma visão que não é muito comum aqui no Brasil. A visão pré-ira é mais comum nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil não muito divulgada. Tá bom? Mas são essas algumas informações, algumas escolas interpretativas quanto ao momento. Quando vai ser o arrebatamento? Vai ser parcial? O arrebatamento vai ser pós-tribulacional? O arrebatamento vai ser na metade da tribulação? O arrebatamento vai ser antes da tribulação? Ou o que é o arrebatamento pré-ira? Vamos lá, então, estudar algumas interpretações acerca de quando e como será o arrebatamento. Primeiro, então, o arrebatamento parcial. Bem, os defensores dessa ideia, chamada arrebatamento parcial, entendem que só uma parte da igreja será arrebatada ao encontro com o Senhor Jesus nos ares. Então, segundo o arrebatamento parcial, aqueles que defendem essa ideia, aqueles que entendem que essa é a forma correta de se estudar o arrebatamento, diz que apenas parte da igreja, na ocasião do arrebatamento, será arrebatada. Portanto, uma outra parte da igreja vai permanecer aqui na terra durante a tribulação. Então, segundo esses que defendem um arrebatamento parcial, apenas os cristãos achados dignos e cheios do Espírito Santo é que serão de fato arrebatados. E que somente aqueles que atingirem um grau maior de espiritualidade, esses estarão incluídos no arrebatamento parcial da igreja.
E aí, ao longo da tribulação, Deus vai arrebatando os que forem melhorando, 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 melhorando. Então, essa é uma forma. Então, alguns entendem que o arrebatamento será parcial. Ou seja, Deus vai olhar para a terra e vai ver qual cristão atingiu um grau maior de santidade, qual cristão que atingiu um grau maior de espiritualidade, então esse será arrebatado. Os outros ficam aqui na terra durante a tribulação, e aí Deus vai arrebatando devagarzinho aqueles cristãos que vão se melhorando, se aperfeiçoando na tribulação. Tá? Talvez essa seja uma das piores escola interpretativa concernente ao arrebatamento. Tenho 3 minutinhos para poder parar para pergunta e resposta. Uma segunda escola é o arrebatamento pré-ira. Aí, essa doutrina é uma doutrina escatológica que declara que o arrebatamento da igreja se dará alguns momentos na segunda metade das 70 semanas de Daniel, profetizado em Daniel capítulo 9, versículo 27. Em Daniel 9, 27, abra sua Bíblia aí, por favor. Daniel 9, não tem como falar de 70 semanas sem ler Daniel 9, 27. Guarda esse versículo, nós iremos falar muito dele ao longo do nosso estudo, tá? Daniel 9, 27, porque é ele que embasa muita coisa no evento futuro. Então, Daniel, capítulo 9, versículo 27, Deus fala assim para Daniel, Deus fala assim para Daniel, deixa eu abrir aqui Daniel 9, 27. Daniel, capítulo 9, versículo 27. Diz assim, este governante, referindo-se ao anticristo, tá? Referindo-se ao anticristo. Guarda Daniel 9, tá? Nós vamos falar muito dele ao longo da nossa fala aqui. Este governante, pois, com sagacidade, firmará com muitos um pacto que durará 1 semana. Mas, na metade da semana, ele, esse governante, ordenará o fim do sacrifício e das ofertas de manjares. E, em uma das principais alas do templo, será colocado o sacrilégio terrível, a grande abominação, até a consumação, o fim que está decretado para alcançar e exterminar o assolador. Então, Daniel ele vai ter uma visão de que 70 semanas de anos estão determinadas sobre o povo de Israel. E aí Deus vai falar com Daniel quando que começa a contagem da semana e quando que termina. Sendo que a última semana dessas 70 semanas é a semana da tribulação. É a semana da tribulação. Então, aqueles que defendem um arrebatamento pré-ira, eles entendem que essa última semana de Daniel, que é a semana da tribulação, é a semana onde, em algum momento dessa semana, dessa grande tribulação, os cristãos serão arrebatados. Então, é a doutrina escatológica que declara que o arrebatamento da igreja se dará alguns momentos na segunda metade da última semana das 70 semanas proferida de Daniel. Então, após grande tribulação, que se inicia a meio dessa semana, então, isso se dará no início do dia do Senhor, também conhecido como o dia da ira do Senhor, após os sinais celestiais, escurecimento do sol, lua, estrela, né? Depois da abertura do 6º selo lá de Apocalipse. Mas antes que a ira de Deus comece a ser derramada sobre os ímpios pecadores da terra. Quando você lê a abertura dos selos, Apocalipse capítulo 4, primeiro selo, segundo, terceiro, a partir do 6º selo é que Deus vai começar a derramar de forma majestosa a ira dele sobre a terra. Então, segundo os defensores do arrebatamento pré-ira, é nesse momento, então, que a igreja será arrebatada. Então, segundo significa dizer, então, que antes desse selo, todos os outros 5 selos, a igreja vai estar aqui. Então, a igreja vai ver o anticristo, a igreja vai ver as guerras, a igreja vai ver o início das articulações políticas, a igreja vai ver o início ali
da usurpação do anticristo no governo mundial, mas quando Deus, então, começar a derramar, a partir das 7 trombetas, das 7 taças, a sua ira sobre o povo, a igreja, então, será arrebatada. Essa é uma visão, arrebatamento pré-ira, tá? Arrebatamento pré-ira. Vamos falar só mais um arrebatamento e abrir para perguntas e respostas. Existe o terceiro tipo de interpretação sobre o arrebatamento da igreja, que é o pós-tribulacionismo. O pós-tribulacionismo defende que o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo trata-se de um único evento. Lembra que eu falei que o pré-tribulacionismo ou o futurismo, né? A escola futurista entende que o arrebatamento é um evento e a segunda vinda é outro evento. Já o pós-tribulacionismo não, entende que o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo é um evento só, que acontece simultaneamente. E isso acontece após a tribulação. Após a tribulação. Então, dentro da visão pós-tribulacionista, não existe arrebatamento secreto, não existe encontro do Senhor nos ares, não existe cristão sumindo da terra. Na visão pós-tribulacionista, o arrebatamento e a volta de Cristo é um evento só. Isso acontece depois da tribulação. Então, dentro da visão pós-tribulacionista, a igreja viverá toda a tribulação. Então, nessa interpretação, a igreja passará pela grande tribulação, que não precisa ser necessariamente um período de 7 anos. Então, na visão pós-tribulacionista, a igreja vive sim a grande tribulação, que talvez seja 7 anos, 10 anos, 2 anos, 5 anos, mas a verdade é que, dentro da visão pós-tribulacionista, a igreja passa pela tribulação. Aí chegamos na última interpretação, melhor, na penúltima interpretação, que é o mesotribulacionismo. É a ideia que defende que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. Sendo a tribulação um período de 7 anos, então haverá 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de muita dificuldade. E aí, a visão mesotribulacional diz que o arrebatamento da igreja acontece na metade da tribulação. Então, o anticristo assume, e quando completar os primeiros 3 anos e meio, a igreja será arrebatada. Então, a igreja não vê a tribulação toda, mas vive metade da tribulação. Esse sistema, o mesotribulacionismo, tem muita similaridade com o pré-tribulacionismo, porém, se difere na ideia de que o arrebatamento ocorre quando os 3 anos e meio de paz terminam. A visão mesotribulacionista diz, então, quando terminar a falsa paz, a igreja vai embora. Mas a igreja, então, passa pelo menos metade da tribulação aqui. Tá bom? Chegamos no último, que é o pré-tribulacionismo. Essa visão, que faz eco com a visão futurista, onde entende que o evento do arrebatamento é um e o evento da segunda volta de Cristo é outro, onde diz que o arrebatamento acontece antes da tribulação. Tá? Então, essa visão defende que a volta de Cristo se divide em 2 etapas. Primeira etapa, o arrebatamento secreto. Cristo vem, nós lemos agora, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, Cristo vem até as nuvens e secretamente arrebata a igreja. E aí instaura-se a tribulação. A igreja não passa. Então, acontece de 2 maneiras. Secretamente e em glória, sendo visível e todos após o período da grande tribulação. Então, como é que funciona? A igreja está aqui, era da igreja. Quando termina a era da igreja, Cristo leva a igreja para o céu. Isso é secreto, ninguém vê. Os crentes somem e ninguém vê. Acontece na terra a grande tribulação, 7 anos de tribulação. Onde o anticristo toma o governo, onde tem as 7 taças, as 7 trombetas, os 7 selos, a marca da besta, tudo aquilo mais que o Apocalipse fala. Acontece isso. Mas a igreja não vê, a igreja não vive. Terminando a tribulação, finalzinho da tribulação, Jesus volta novamente agora visível, todo olho verá,
em glória com a igreja para estabelecer o milênio, como nós falamos agora há pouco. Tá? Então, na visão pré-tribulacionista, a igreja não passa pela tribulação. Bem, por conta desse arrebatamento secreto, que essa posição é chamada de pré-tribulacionismo. A igreja e Israel são considerados dois grupos distintos para os quais Deus tem um plano específico. Então, a visão futurista, pré-tribulacionista e pré-milenista, ela faz distinção entre Israel e a igreja. A tribulação que virá ao mundo, que deverá durar um período de 7 anos, será o tempo da manifestação do juízo e da ira de Deus. A igreja, que não foi destinada à ira vindoura, será removida do mundo antes do primeiro dia desses 7 anos de tribulação. Então, na visão pré-tribulacionista, Israel é um povo de Deus e a igreja é outro povo. Iremos explicar isso mais para frente, tá? Só para você ter uma ideia. Então, na visão pré-tribulacionista, a igreja e Israel são considerados dois grupos distintos, para os quais Deus tem planos específicos. Então, como Israel não cumpriu o seu propósito, que lhe foi outorgado por Deus, e rejeitou o Messias, por isso sobre ele vem a ira de Deus. Já a igreja, que não tem nada a ver com isso, a igreja que não participou disso, a igreja que é um povo que nasce no Novo Testamento, que não tem nada a ver com isso, então ela não verá a ira de Deus. Por isso, não passará pela tribulação, segundo a visão pré-tribulacionista. Tá bom? Bem, vamos interromper aqui o compartilhamento, porque eu creio que deve ter muitas dúvidas no coração dos irmãos.